Se um grupo for cíclico de ordem N, N de navio, então esse grupo ele vai ser isomorfo ao Zn, N de navio também. Tá? Ou seja, grupos cíclicos finitos têm exatamente o mesmo comportamento do Zn. Tá certo? Então vamos fazer a demonstração muito próximo daquilo que nós fizemos antes. A demonstração é muito próxima, muito parecida com a demonstração anterior. Observe o seguinte, ó. Se o nosso grupo cíclico tem ordem N, significa o seguinte: os elementos desse grupo, se ele for gerado pelo A, né? Então os elementos desse grupo vão ser da seguinte forma: A elevado a 0, A elevado a 1, A elevado a 2, A elevado a 3, até o A elevado a N menos 1. Ou seja, nós vamos ter N elementos lá dentro. Do 0, A elevado a 0, A elevado a 1, até o A elevado a N menos 1. Quais são os elementos do Zn? Os elementos do Zn são 0 barra, 1 barra, 2 barra, até o N menos 1 barra. Você lembra daquele exemplo que nós vimos alguns slides atrás? Aquele do grupo cíclico de 3 elementos e o grupo do Z3? Então, é disso que eu estou falando, né? Então, você pode observar ali que há uma compatibilidade entre o grupo cíclico de N elementos e o Zn. Há uma compatibilidade ali de elementos, né? E a partir dessa compatibilidade de elementos, nós podemos definir a nossa função, que vai ser um homomorfismo bijetor. É claro que se nós estamos supondo aqui que o nosso grupo cíclico tem ordem N, é porque o A elevado a N é exatamente a identidade. Aqui é A elevado a 0, né? Que é a identidade do grupo G. E aí, como que nós vamos definir a função ou homomorfismo do Zn para o G? Bom, no Zn só tem classes. A classe do 0, a classe do 1, até a classe do N-1. Aqui só tem potências. A elevado a 0, A elevado a 1, A elevado a 2, até o A elevado a N menos 1. Então, do meu ponto de vista, a função mais óbvia possível para você definir aqui é a seguinte: pega cada classe, por exemplo, pega a classe do M e leva na potência A elevado a M, que é uma potência de G. Certo? Para mim só tem essa possibilidade aqui. E é isso que nós vamos definir mesmo. Da mesma forma que antes, rigorosamente da mesma forma que antes, F é um homomorfismo sobrejetor. Você olha a demonstração anterior, aplica aqui e você vai ver que a demonstração disso, a verificação disso é rigorosamente a mesma. Isso é um homomorfismo sobrejetor. Agora vamos pegar uma classe que está no núcleo. Vamos pegar uma classe que está no núcleo de F. Tá? Se você pega uma classe que está no núcleo, significa que o A elevado a M dá a identidade. Ora, a ordem do nosso elemento é N, e nós temos uma outra potência que também dá a identidade. Então, a ordem de A é N, ou seja, A elevado a N é a identidade. Esse N é a menor potência que satisfaz isso. E aqui nós encontramos uma outra potência que satisfaz essa identidade aqui. Nós já vimos que se a ordem de A é N e A elevado a M também dá a identidade, então o N obrigatoriamente tem que dividir o M. Tá? Isso nós já vimos lá quando nós estudamos ordem de elementos. Tá? Então, nesse caso, o N, que é a ordem de A, vai dividir essa potência M aqui. Bom, se o N divide o M, é porque a classe do M e a classe do N são iguais. Ora, mas a classe do N é igual à classe do 0, porque nós estamos trabalhando com o Zn. Então, nós pegamos um elemento no núcleo, mostramos que esse elemento do núcleo obrigatoriamente é a classe nula. E, portanto, a F é injetora. Como ela já é homomorfismo sobrejetor, então ela vai acabar sendo um isomorfismo de grupos. Tá? Uma coisa que não ficou provada aqui, nem no exemplo, nem no teorema anterior, que no teorema anterior não era necessário, mas aqui é.
que é mostrar que a nossa função f está bem definida. Por que nós temos que mostrar aqui que a nossa função f está bem definida e lá nós não precisamos, nós não mostramos, ou nós não precisamos mostrar que ela estava bem definida? Bom, porque lá nós não estávamos trabalhando com classes. Aqui o nosso domínio, o domínio da nossa função, é um conjunto de classes. Então, podem haver classes iguais com representantes distintos. Tá? Então, se você pega, por exemplo, suponha que o Zn seja o Z3. Tá? Então, o Z3 ele é o 0, 1 e o 2. Mas quem não gosta do 1 pode pegar o 4 no lugar do 1, pode pegar a classe do 4. Certo? Então, o Z3 ele também pode ser escrito como 0, 4 e 2. Se você não gostar do 2, você pode pegar o 5. Ou você pode, por exemplo, dizer que o seu Z3 é 0, 4 e 5. Se você não gostar do 0, você pode dizer que o 0, por exemplo, é 3, ou 6, ou qualquer múltiplo de 3. Então, o seu Z3, você pode escrever ele como 3 barra, 4 barra e 5 barra, se você quiser. Certo? Ou 3 barra, 7 barra e 5 barra. Tá? Então, tem várias formas distintas de você escrever o seu Zn. Ou seja, você pode ter a mesma classe sendo representada por elementos distintos. E por isso é que nós temos que mostrar que essa função está bem definida, porque da forma como nós definimos a função, o representante é importante. O representante aqui é muito importante, porque nós pegamos a classe do M, nós pegamos o representante da classe e elevamos ele, o A, a essa potência, a esse representante. Então, por isso que nós temos que mostrar que ela está bem definida. Mostrar que ela está bem definida significa o seguinte: se você pega duas classes iguais no domínio, será que as imagens vão ser iguais lá no contradomínio? Tá? É isso que nós temos que mostrar. Essa é a nossa esperança. Então vamos lá, vamos começar a fazer contas, porque é tudo que nós sabemos fazer no nosso curso. Né? Então vamos pegar dois elementos, duas classes iguais no Zn. Se essas duas classes são iguais, é porque o n divide a diferença entre eles. Definição. N dividir a diferença significa que a diferença entre eles é um múltiplo de n. Ou seja, dá para dizer que um deles, que no caso é o M1, ele pode ser escrito como o M2 mais um múltiplo de K, mais um múltiplo de N, desculpa. Só passamos o M2 para o outro lado, entre aspas, né? Muito bem. Bom, agora vamos calcular a f da classe M1, tá? F aplicado à classe M1, isso dá A elevado a M1. Isso pela definição da F. Agora, já que o M1 é essa soma aqui, eu posso trocar o M1 por isso, por M2 mais MK. Como nós estamos trabalhando aqui com potências, isso aqui é igual a isso, propriedade de potência. Outra propriedade de potência me permite fazer isso daqui. A elevado a N vezes K é A elevado a N elevado a K. Tá certo? Muito bem. Agora, quanto que é A elevado a N? N é a ordem de A. Então, A elevado a N dá a identidade. Então, aqui vai ficar E elevado a K. E elevado a K é a identidade. Você calcula a potência da identidade do grupo, quantas potências você quiser, isso sempre vai dar a identidade. Então, isso daqui vai dar exatamente A elevado a M2, mas A elevado a M2 é exatamente a F do M2 barra. Então, de fato, nós pegamos duas classes iguais no Zn e mostramos que as imagens são iguais. Portanto, isso aqui é uma função bem definida, é um homomorfismo e é bijetor. Portanto, é um isomorfismo.